2020, né? Existe uma lei no Brasil, tá, da década de 70, que fala que os censos populacionais, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, o que é um censo populacional, tá? Eles devem ocorrer a cada 10 anos. E o último censo que aconteceu no Brasil foi em 2010, tá? Então, consequentemente, o censo era para 2000. Bom, vocês vivem fora do planeta Terra, né? Para não saber o que aconteceu em 2020. Veio a pandemia, tá? E muitos lugares acabaram não fazendo o censo, inclusive o Brasil, tá? Só que é um evento raro, é um evento que acontece a cada 10 anos, né? E é um evento importante. A gente tem temas de epidemiologia que tangem aí, né, o aspecto populacional e de transição demográfica, especialmente do Brasil, tá? E que eu acho difícil, sendo bem sincero, né? Eu, se fosse um examinador de uma banca e que fizesse uma prova de saúde coletiva, certamente eu daria o jeito de colocar uma ou duas questões aí sobre censo demográfico do Brasil. É um evento importante de saúde pública, tá? Não só de saúde, mas para o Brasil como um todo, tá? E ó, galera, esse tema foi aí principais dos principais veículos de mídia aí do Brasil, tá? Então, Folha de São Paulo, Estadão, Valor Econômico, tá? Colocaram aí os seus como manchete, né? Das suas redes, dos seus jornais, tá? Eu destaco aqui já, né, para chamar a atenção de vocês para uma tendência, por exemplo, aqui a Zero Hora, tá? Vejam que tanto aqui a Folha de São Paulo, Estadão, né, o Valor, fala aqui no valor do censo do Brasil, mas olha aqui, a Zero Hora, ela fala sobre o Rio Grande do Sul, tá? A manchete foi que o Rio Grande do Sul tem milhões de habitantes, quinto menor crescimento em estados do Distrito Federal. O que isso quer dizer? Isso já é uma sinalização um pouco para nós, tá, pessoal? Porque é o seguinte, não fiquem atentos somente aos dados do Brasil, tá? Entrem no site do IBGE, sejam proativos no estudo de vocês e procurem dados sobre a localização que vocês vão fazer prova. Então, daqui a pouco, assim, Lucas, eu faço prova no Mato Grosso, né? Eu sou do Mato Grosso, vou fazer prova só aqui. Então, dá uma olhadinha nos dados do Mato Grosso do IBGE, porque pode ser que a sua banca, né, ela seja um pouco mais regionalizada, ela queira dados um pouco mais sobre a sua região que você está fazendo a prova, tá? Para o pessoal do Revalida, tá? Eu acho mais provável cobrar as coisas do Brasil, que é o nosso foco aqui da live de hoje, tá? Bom, primeira coisa que eu quero falar com vocês, tá? É sobre o tópico de transições populacionais, tá? A gente tem uma aula na plataforma, tá? Que se chama de transição demográfica, epidemiológica e nutricional. Essa aula vocês têm que assistir, tá? Porque essa aula ela vai ser a base teórica do que a gente vai falar hoje, tá? Não precisa assistir agora, pode continuar aqui comigo se você ainda não assistiu essa aula. Mas lá naquela aula, eu vou retomar algumas coisinhas, tá? Lá naquela aula, a gente fala em 3 tipos de transição. Ou seja, como que a população ela vai mudando ao longo do tempo. Ela pode ter uma transição demográfica, que tem relação com o tamanho da população, ou seja, o quanto que a população varia em termos de tamanho da população. Uma transição epidemiológica, ou seja, como que as pessoas variam com relação ao seu adoecimento ao longo do tempo, como que aquela população se modifica ao longo do tempo em termos de adoecimento, e o nutricional, que são os hábitos de vida, tá? Para os dados do censo, e que eu acredito que vão ser os dados que podem ser cobrados com mais ênfase nas próximas provas, tá? É a transição demográfica, que é sobre o tamanho da população, tá? Então, antes da gente falar dos dados do censo, eu preciso falar um pouquinho de transição demográfica para vocês, tá? A Vanessa perguntou ali, mas isso não implica em migração? Já vamos falar sobre isso, Vanessa, fica tranquilo, tá? O que a gente vai falar sobre a transição demográfica? O que tem a ver o tamanho da população? A transição demográfica
de um país, né, do Brasil aqui no caso, tem a ver com o tamanho da população e principalmente na mudança do perfil etário da população. Se é uma população mais envelhecida, mais jovem, qual é a idade dessa população, tá? E para isso mudar, para uma população mudar ao longo do tempo em termos de tamanho populacional, o que tem que acontecer? Tem que ser pessoas ou pessoas. Então tem alguns aspectos que influenciam no aumento de nascer pessoas, né? Ou na diminuição de nascer ou morrer pessoas. Tá? Então, esses aspectos eles vão estar sempre numa balança, eles vão estar sempre se mexendo. Tá? E aí a gente tem que começar a pensar em quais indicadores em saúde tem relação com isso daqui que a gente está falando. Por exemplo, quando a gente fala em nascer pessoas, a gente vai falar nas taxas de natalidade e de fecundidade, tá? Então, a taxa de natalidade, quantas pessoas nascem, tá? Para cada tantos habitantes do Brasil, ou de fecundidade, tá? Quantas pessoas nascem para cada mulher em idade fértil, tá? E de morrer pessoas, a gente vai falar, claro, do coeficiente de mortalidade e os seus componentes, tá? Uma transição populacional, as populações, e vejam que eu ainda não entrei no censo demográfico aqui ainda, tá? Só estou preparando o terreno para a gente falar um pouco mais do censo, tá? As populações em geral, elas mudam o seu perfil etário mais ou menos de uma forma previsível, tá? Então, claro que cada população acaba mudando de uma determinada lógica, né, de uma determinada logística, de um determinado modo, mas mais ou menos no mundo inteiro, a população muda o seu perfil etário e muda o seu tamanho populacional mais ou menos da mesma maneira. Como que é essa maneira? É esse gráfico aqui. A população ela vai passando, tá, por diversas fases. Então, uma fase pré-industrial, por fases intermediárias, chegando numa fase moderna até chegar no pós-moderno. Como é que funciona isso aqui? Essa linhazinha preta aqui, ó, que vocês estão vendo, é o tamanho da população. Então, essa linha aqui preta é o tamanho da população. Aqui é a fase pré-industrial. Na fase pré-industrial, a gente tem dois coeficientes importantes. O coeficiente de natalidade e o coeficiente de mortalidade, aquilo que eu falei para vocês no slide anterior, tá? Lá na fase pré-industrial, o que a gente tem? A gente tem altas taxas de natalidade, ou seja, nasce muita gente na população. Pensem nos bisavós, ou até a mesma avós de vocês, dependendo da idade que vocês têm, né? Eram famílias muito numerosas, com muitos filhos, né? Então, uma alta taxa de natalidade. Mas também era uma alta taxa de mortalidade. Então, ó, a gente tinha esses dois indicadores andando juntos. E quando a gente tem uma alta taxa de natalidade com uma alta taxa de mortalidade, o tamanho da população ele fica estável. Ó, ele fica mais ou menos estável. Nasce muita gente, mas morre muita gente precocemente, tá? Como que começa a mudar? Com o avanço da população, com o avanço do tempo, tá? E com as medidas assim de higiene, né? Controle de doenças infecto-contagiosas, controle de mortalidade infantil, tá? Controle de mortalidade até mesmo por causas crônicas, né? E não transmissíveis, aí, câncer, doenças cardiovasculares. O primeiro indicador, o mais sensível de todos a mudar, é a mortalidade. A mortalidade faz assim, ó, vum, cai lá e para baixo, tá? Então, quando cai a mortalidade bastante, de maneira acentuada, a gente tem um aumento rápido e exponencial do tamanho da população. Por quê? Porque a gente tem uma natalidade muito alta, mas a mortalidade cai vertiginosamente. Então, quando nós temos uma alta taxa de natalidade com baixas taxas de mortalidade,
A população cresce de maneira exponencial. Até que cai o coeficiente de natalidade e depois começa a cair mais lentamente o coeficiente de natalidade. Né, na geração dos pais de vocês, eventualmente até a própria geração de vocês, tá? Tem menos filhos, né? A mulher vai para o mercado de trabalho, ela não fica mais em casa cuidando dos filhos, tá? As relações, né, sociais da criança ficam mais complexas, é mais caro ter um filho, precisa colocar, né, em cursos, é menos vantajoso economicamente ter muitos filhos, tá? E aí a natalidade começa a cair. Mas olhem só que interessante. Mesmo a natalidade caindo, a natalidade ainda é mais alta do que a mortalidade. Ou seja, a população segue crescendo, tá? Mas ela cai de maneira desacelerada. Ok? E aí a gente chega na fase moderna e pós-moderna, que é quando eventualmente esses níveis eles começam a ficar, tanto da natalidade como da mortalidade, eles ficam mais ou menos estáveis, só que num valor bem menor do que lá no início, tá? Ficam num valor pequenininho. Eventualmente, a natalidade pode até ficar menor do que a mortalidade, como já acontece em alguns países europeus, tá? E a população pode até diminuir de tamanho, como vocês podem ver aqui, né, na fase pós-moderna, no finzinho da fase pós-moderna. Beleza? Galera, aqui eu só preparei o terreno para a gente entrar no censo. Antes disso, eu quero saber quero que vocês me respondam aí, por favor, se vocês entenderam tudo até aqui que eu falei. Se eu posso continuar, se está tudo certo até agora. Tudo tranquilo? Por favor, me digam aí se está tudo certo, que eu vou vendo aqui com vocês. Por favor, me respondam aí se está tudo tranquilo. Então aí, o nosso querido Seja Forte e Corajoso falou que sim, que tá tudo bem. Espera aí, Thiago também falou que eu posso continuar. Então, bora lá. Vamos para os dados do censo, finalmente. Beleza? Ó, galera, censo de 2022, tá? Então, alguns dados, tá? O que é o censo? Qual é o objetivo do censo? Daqui a pouco, pode ser até que a prova de vocês cobre isso. Qual que é o objetivo de um censo demográfico? O objetivo de um censo demográfico é contar todos os habitantes do território nacional e identificar suas características, tá? Isso é a definição do próprio IBGE. Contar é um processo de contagem todos os habitantes do território nacional. Aqui, a lei de 1990, ela já estava amparada por um censo mais anterior, que obriga aos censos de 10 em 10 anos, tá? Mas temos um adiamento do censo 2020 da pandemia. Só que olha só, galera, aqui é um ponto importante, também pode ser tema de prova, tá? Se perguntar assim, ó, olha, o Brasil foi um dos únicos países que adiaram o seu censo demográfico. Falso, tá? Então, olha só, existiam 67 países, tá, que estavam com previsão de realizar um censo demográfico em 2020, tá? Mas o que aconteceu? Desses 67 países, somente 18, uma minoria dos pacientes, acabaram de fato fazendo o censo em 2020. A maioria dos países acabou deixando para depois. E pensem, né? O Brasil, que tem esse tamanho continental gigantesco, né? Fazer um censo em 2020 era inviável, tá? Ele rastreou os dados dos 5.568 municípios do Brasil, tá? E, ó, o censeamento, ele é obrigatório. Todos os habitantes do Brasil, eles eram obrigados a responder. Isso é uma lei, tá? Não é possível se negar a responder o censo, tá? Mas o IBGE garante que esses dados, eles são sigilosos, tá? Eles não são públicos, a gente não vai divulgar os dados individuais de uma pessoa em função do censo, mas é obrigatório participar. Quem não participasse podia levar uma multa, tá? E como que foi feita essa contagem? Foi feita essa contagem de 3 formas.
A entrevista presencial foi o principal, então provavelmente vocês, se moram sozinhos, né, receberam um agente do censo na sua casa, né, ou então os seus pais, né, ou os seus criadores, quem criou vocês, respondeu o censo por vocês, né, disse que vocês moravam na casa com eles, tá? Então, algo perguntou sobre você, tá? Da casa de um de vocês e perguntou se você existe. Basicamente isso, tá? Mas alguns testes pilotos foram feitos com um pequeno número de casos por telefone ou então autopreenchimento pela internet. Então, muitas poucas, né, pessoas foram contadas assim, tá? E galera, agora eu vou começar a metralhar vocês de dados, mas para metralhar vocês com esses dados e tornar isso de uma maneira um pouco mais agradável, né? E a gente não ficar aqui tão só derramando notícias aqui para vocês, eu quero propor que a gente faça aí uma atividade de verdadeiro ou falso, tá? Eu vou ter algumas perguntas aqui para vocês que eu vou responder logo em seguida e eu quero que vocês respondam no chat para mim se vocês acham que isso é verdadeiro ou falso. Combinado? Então, primeira pergunta do censo e vou começar com uma pergunta muito fácil, tá? Pergunta: o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Vamos lá. Responde aí para mim. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Isso é verdadeiro ou falso? Pessoal ali, alguns já responderam que é verdade. Quem mais que o pessoal acha? Vai respondendo aí. Vanessa disse que é verdade, Bruna disse que é verdade, Thiago falou que é verdade, Zuma, verdade, Josiane, verdade, Joyce. Será que estamos diante de uma unanimidade aí? A Lorena também, Daisy, Alain, todo mundo disse que é verdade, Essa questão é fácil, tá? É verdade, tá? Muito bem, pessoal. Isso aí mesmo, tá? Então, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, tá? Na verdade, o Brasil tem 203 milhões 62.512 habitantes, tá? Esse é o dado oficial do Brasil de 2022, ok? Pegadinha que a prova pode te cobrar, tá? A prova pode colocar lá. No Brasil, existem mais de 203 milhões de brasileiros. Olha a pegadinha, galera. Olha a pegadinha que o examinador pode confundir vocês. Se ele falar que o Brasil tem mais de 203 milhões de brasileiros, isto é falso. Nós não temos este dado ainda, tá? São habitantes, pessoas que moram no Brasil, brasileiros ou estrangeiros que estão morando no Brasil, tá? Pessoas que não são naturalizadas, mas que moram no Brasil. O IBGE ainda não disse qual é o número de pessoas desses 203 milhões de habitantes, tá? Que são brasileiros ou não. Claro que a gente espera que seja a grande maioria, né? E vai ser, mas cuida para não cair nessa pegadinha, tá? O Brasil tem 203 milhões 62.512 habitantes, tá? Eita, que detalhe! É isso aí mesmo, tá? Então cuida aí com os detalhes que essa prova pode cobrar, tá? Próxima pergunta aí, verdadeiro ou falso? Vamos lá, a gente vai dificultando um pouco as questões, tá? Vamos lá. O Brasil está na fase moderna da transição demográfica. E aí, o Brasil está na fase moderna da transição demográfica? Isso é uma verdade ou não? E o pessoal falou aí que foi que falhou o áudio. Qual era a pegadinha? Galera, qual que era a pegadinha? A pegadinha era que não seriam 203 milhões de brasileiros, tá? São 203 milhões de habitantes, tá? Então, o Brasil está na fase moderna da transição demográfica?
O pessoal ali tá botando verdadeiro, teve um ali que disse que é falso. Ó, então aqui a gente já tem algumas dúvidas, tá? Se o pessoal acha que é verdadeiro ou falso. E aí, galera? Ó, isso é falso, tá? Ainda é falso. Por quê? Vamos lá. Como que foi o crescimento populacional do Brasil, tá? Galera, a primeira etapa do crescimento populacional do Brasil foi até 1940, tá? Então, até 1940, a gente tinha altas taxas de natalidade e mortalidade. É aquela fase pré-industrial. Lembra que a gente tem uma estabilidade de uma população pequena, tá? Mas com altas taxas de mortalidade. De 1940 a 1960, a gente teve um grande declínio da taxa de mortalidade. E aí a gente teve um crescimento acelerado. Tá? Na década de 50, tá? Em 1950, nós tivemos o maior crescimento populacional do Brasil, que foi de 2,99%. Tá? De um censo para o outro, anual, na verdade, tá? 2,99. Então, esse crescimento aí é muito grande, tá? A terceira etapa, que é quando começa a diminuir a fecundidade e a natalidade e um crescimento desacelerado, começa a partir de 1960. Ou seja, a gente ainda não chegou na fase moderna. A gente ainda está na segunda fase da etapa intermediária, tá? Com a diminuição da fecundidade, tá? E, claro, níveis de mortalidade um pouco mais baixa, mas ainda estamos em um crescimento desacelerado. Ainda não chegamos na fase moderna, tá? Mas um dado que sim, a prova pode cobrar para vocês é que nós estamos no menor crescimento histórico. Esse censo demográfico, ele mostrou que foi o menor crescimento do Brasil da história, tá? O Brasil nunca cresceu tão pouco, tá? Desde que se fez o censo. Então, olha aqui os resultados, tá? Aqui são os censos desde 1872, tá? Aqui na década de 50 nós tivemos o maior pico e desde lá, olha só, o crescimento vem diminuindo, tá? E hoje, em 2022, nós estamos com o menor crescimento de todos, de 0,52%, tá? Olha só como está a curva populacional do Brasil, tá? Nós estamos ali ainda na fase aqui, ó, crescimento acelerado, e aqui a gente está começando a chegar no crescimento desacelerado, tá? Então, aqui ainda estamos na fase intermediária. Pode ser que a prova venha a cobrar isso daqui. Ok? Ó, o que é importante e que eu já falei ali para vocês do início, né? É que o seguinte, às vezes a prova não pode te cobrar sobre questões do Brasil como um todo, pode cobrar dados regionais, tá? Olha aqui como são as regiões do Brasil, tá? Qual é a região com mais habitantes de todos, tá? É a região Sudeste, tá? Seguido da região Nordeste e região Sul, tá? E o Centro-Oeste e região Norte com o menor número de habitantes, tá? Então a gente tem aí diferenças regionais em termos de população e como que esse crescimento está acontecendo. Então, região mais populosa, região Sudeste. Região menos populosa, mas ainda populosa, Nordeste e Sul, tá? E a menor densidade demográfica, o menor crescimento populacional, né? Menor quantidade de pessoas. Desculpa, não é o menor crescimento, menor quantidade de pessoas, região Centro-Oeste e Norte, tá? Respondendo ali, então, ao nosso aluno, ou seja forte e corajoso, nos diz o seu nome aí para eu poder dizer aí, né? Qual é a fase? É a fase intermediária. Nós estamos na fase intermediária. Beleza? Então, crescimento populacional do Brasil é disparado e é dispar de acordo com as regiões. Ok? Tailine, isso aí, Tailine. Então tá, é a fase intermediária. Galera, vamos lá.
Mais um verdadeiro ou falso? A região que mais cresceu populacionalmente é a região sudeste. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Me respondam aí. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? A região que mais cresceu populacionalmente é a região sudeste. Vamos lá, vamos me respondendo aí para eu saber o que vocês estão pensando. Então a Josiane acha que é falso, Zuma acha que é falso, ali a Marilena verdadeiro, Elane falso. Vamos lá, pessoal, vamos interagindo aí, para a gente saber aí o que vocês acham, como é que vocês estão pensando, né? Então até a Eline aí disse que é falso. Vamos respondendo aí, pessoal. A região que mais cresceu populacionalmente no Brasil é a região sudeste. O que a gente tem de resultado? Ai, 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 ai. Galera, essa resposta está... Essa afirmação está falsa. Galera, pensa aqui comigo. Vou pedir para a produção colocar aqui em mim a câmera. Olha só. Quando a gente fala em transição populacional, pensem, tá? Lá naquela curva que eu mostrei para vocês, aquele gráfico da transição epidemiológica ao longo do tempo, tá? Então, quanto mais desenvolvida economicamente é uma população, tá? Mais adiante ela tá lá naquelas fases da transição demográfica, ok? E o que a gente sabe? A gente sabe que em fases muito precoces, altas taxas de natalidade e mortalidade, até que daí, o que acontece? Revolução industrial, né? Cai mortalidade vertiginosamente, natalidade lá no teto, população cresce gigantescamente, tá? Aí a população começa a se desenvolver, começa a cair natalidade, tá? A população cresce desacelerado, e em alguns lugares pode ser que até morra mais gente do que nasça, e a população comece a diminuir, tá? Então, quanto mais desenvolvida é uma população, tá? Mais desaceleradamente vai crescer essa população ou até diminuir, tá? Então, quando perguntar assim em termos regionais para vocês, vocês têm que ter isso na cabeça. Essa fase de onde está o Brasil nessa não é importante de vocês entenderem. A região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, essa área é uma área muito desenvolvida economicamente ou não? Galera, é sim, tá? Então não confunda, olha aqui, vamos voltar para o slide. A região sudeste é uma região mais populosa, mas ela não foi, nesse último censo, a região que mais cresceu. Pelo contrário, ela foi uma das menores, tá? Ela só perdeu aqui para o Nordeste. Então o Sudeste cresceu muito pouco. As regiões que mais têm margem para crescer são aquelas regiões que precisam de mais, como por exemplo a região Centro-Oeste, tá? Que cresceu bastante e foi a região que mais cresceu, e a região Norte. Foram as duas regiões que mais cresceram desde o último censo. Por que elas foram as que mais cresceram? Porque elas estão se desenvolvendo mais agora, né? A área ali do Sudeste e do Sul são áreas que já cresceram mais economicamente do que o Centro-Oeste e o Norte. Então, quanto mais desenvolvido, menor é o crescimento, tá? Mas não se confunde, tá? As regiões mais populosas é o Sudeste, Nordeste e Sul. Por quê? Porque já passaram por toda a fase de transição demográfica, ok? Eles já passaram pela fase do crescimento populacional acelerado e forte, ok? Ficou claro esse conceito? Por favor, me digam se ficou ali no chat para eu continuar aqui, porque para mim, galera, se eu fosse fazer uma questão sobre isso na prova, sobre transição populacional e censo demográfico, eu faria sobre isso.
Porque essa é uma questão que ela não envolve só decoreba de números, ela envolve o entendimento de como funciona a transição epidemiológica, tá? Então, ficou claro aqui? Josiane, perfeito. Alain, claro. Então, beleza. Fico tranquilo aqui que eu posso seguir. Se vocês ficaram na dúvida, colocam ali no chat para mim que eu vou seguindo aqui para vocês, tá? Questão. Ó, os 10 municípios mais populosos do Brasil são capitais brasileiras. Verdadeiro ou falso? Os 10 municípios mais populosos do Brasil são capitais brasileiras. São ou não são? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Vão colocando ali no chat para mim. Thiago disse que é verdadeiro. Vamos lá, vamos ver o que o pessoal acha. Josiane acha que é falso. Josiane tá achando, ó, tem pegadinha nessa história. Será que tem pegadinha, Josiane? A Zuma também acha que tem pegadinha nessa história. Será que os 10 municípios mais populosos são as capitais brasileiras? Falso. Vocês acham que eu tô querendo enganar vocês, é isso? A Joyce acha que é verdade. A Laís diz que é verdade também, tá? O pessoal aí tá desconfiado, né? O que vocês acham? Pessoal da Rio aí, me digam aí, galera. Vocês acham que isso é verdadeiro ou falso? Os 10 municípios mais populosos do Brasil são capitais brasileiras? Coloquem a opinião de vocês, não precisa ter medo de errar. Vamos lá, aqui esse é o momento. Não pode errar na prova. Aqui a gente pode errar com a maior tranquilidade. Guarulhos está no meio. Olha, Josiane, ótimo pensamento. Poderia estar no meio, né? Ó, é verdadeiro, tá? Não tinha pegadinha aqui, galera. Não tinha, tá? As 10 cidades mais populosas do Brasil são capitais brasileiras. Claro que aqui eu estou incluindo Brasília, né? Que é a capital do Distrito Federal, tá? A capital do Brasil. Então, eu considerei como sendo uma capital aqui para fazer essa pergunta para vocês. Mas sim, todas as 10 cidades mais populosas do Brasil são cidades capitais do Brasil. A mais populosa, claro que é São Paulo, né? A São Paulo quase com o dobro de habitantes em relação ao segundo lugar, que é o Rio de Janeiro, tá? Então essas duas cidades aqui, as mais populosas, São Paulo e Rio de Janeiro, cidades do Sudeste, mais desenvolvidas, já passaram por toda a transição demográfica, já cresceu pra caramba, né? De muita gente, e aí ocuparam o primeiro e segundo lugar, tá? Às vezes pode ser que a prova cobre isso, tá? Uma surpresa aqui no censo de 2022 foi que Brasília veio para o terceiro lugar, tá? Até o censo de 2010, o terceiro lugar era Fortaleza, tá? E agora Brasília ultrapassou aí Fortaleza. Então, pessoal que vai fazer prova em Brasília, daqui a pouco pode ser que a sua prova aí da UNB, por exemplo, né, pode cobrar esse tipo de dado aqui. Brasília ultrapassou Fortaleza? Ultrapassou Fortaleza, tá? Então aqui não teve pegadinha, tá? Acho que a última pergunta, antes de eu entrar nos detalhes do censo, tá? Pra gente ver as pegadinhas aí, né, que podem ter o censo. Vamos lá. Também verdadeiro ou falso pra gente trabalhar juntos aí. O aumento do número de domicílios no Brasil teve um crescimento maior que o da população. Então, o aumento do número de domicílios no Brasil teve um crescimento maior, proporcionalmente, claro que eu estou falando, né? Porque é óbvio que tem mais pessoas do que domicílios, mas proporcionalmente o aumento do número de domicílios foi maior do que o da população. Vocês acham que isso é verdadeiro ou falso? Tá? Verdadeiro ou falso? Esse daqui são os principais dados sobre o censo até agora, tá? Então, vocês acham que teve um crescimento proporcional maior de domicílios do que da população? A Maria Helena acho que é verdadeiro, a Zuma acho que é verdadeiro, a Erika é verdadeiro. Pessoal da R1 tá quieto aí, galera. Respondam aí para nós, vocês acham que isso é verdade ou isso é falso? Digam aí pra gente poder interagir, né? O pessoal tá quietinho aí.
Vamos conversar, que isso daqui pelo menos fica um pouco mais dinâmico. Vocês tentam acertar aí, né? Ficar nessa expectativa, será que isso é verdadeiro, isso é falso? Isso facilita bastante a hora da memorização, acredita em mim, né? Ajuda bastante. A grande maioria aqui, né? Tô vendo que de lavada tá dizendo que aí o Thiago e a Tainá se manifestaram, excelente. Acham que é verdade. E é isso aí. É verdade, tá? É verdade. Então, olha só. Galera, a gente teve um aumento do número total de domicílios ocupados, tá? Mas a gente teve uma diminuição da proporção em relação ao total de domicílios. Olha só, em 2010, a gente tinha 57,3 milhões de domicílios, tá? 80, ocupados, no caso, tá? Então, 85 milhões de domicílios ocupados. A gente tinha uma média aí de 2,82 moradores por domicílio, tá? No censo de 2022, a gente teve um crescimento grande, 72,4 milhões de domicílios ocupados, tá? A média de 2,79. Ou seja, cresceu a população, cresceu o número de domicílios, mas o número de domicílios cresceu maior. Ou seja, o número de pessoas por domicílio está diminuindo. As pessoas estão tendo famílias menores, estão morando com menos pessoas dentro da mesma casa, tá? Então está diminuindo a população, né? Antigamente moravam 5 pessoas na mesma casa, tá? Era mais comum ter 5 pessoas dentro da mesma casa. Hoje em dia é menos comum ter essa quantidade grande de pessoas morando no mesmo domicílio, tá? Galerinha, olha só, duas informações ainda abertas sobre o censo demográfico que o IBGE ainda não divulgou, ainda não tem previsão de divulgar, mas são informações relativamente importantes quando a gente fala sobre transição epidemiológica, transição demográfica, tá? O IBGE ainda não divulgou a nossa pirâmide populacional, ou seja, qual é a idade das pessoas que moram no Brasil, tá? Esse dado provavelmente vai vir este ano ainda, mas não sabemos quando, tá? E não sabemos ainda se vai dar tempo das provas pegarem esse dado para as questões. Assim que eu tenho certeza que eu vou atrás desse dado e vou falar para vocês, tá? Mas a gente não tem ainda esse dado da pirâmide, como se a população está mais velha, se a mortalidade infantil ali já diminuiu, né? Porque a gente não tem os dados ano a ano do Brasil, tá? Então a gente ainda não tem essa pirâmide populacional que está ficando cada vez mais retangular, né? A base mais estreita e o topo mais largo, tá? Essa é a tendência que o Brasil esteja. E a gente ainda não tem indicadores populacionais, tá? O que são indicadores populacionais? A gente não sabe quantos desses são brasileiros, a gente não sabe quantos desses são estrangeiros, quantos deles são povos originários e assim por diante, tá? Querem ver um dado que eu peguei hoje ainda no IBGE? Deixa eu pegar aqui, ó, para vocês. Que eles divulgaram faz pouco tempo, tá? Eu coloquei, olha só. Então, do IBGE, ele está programando para dia 27 de julho, ou seja, daqui a 9 dias, tá? Eles vão divulgar os primeiros dados sobre povos quilombolas, ou seja, povos originários do Brasil, vão ser os primeiros dados mais específicos que eles vão divulgar. E no dia 2 de agosto, eles vão falar sobre povos indígenas, dados, né, sobre povos indígenas. E o restante ainda não tem informações. É só isso que o IBGE divulgou até agora, tá? Pode ser, esses dados aqui de povos quilombolas e povos indígenas, pode ser que já caia na prova. Assim que vier o resultado, eu falo para vocês. Fiquem tranquilos, tá? Mas esses são os dados preliminares. Os primeiros dados divulgados sobre o censo 2022. Ok? Galera, até aqui tá tudo certo, tudo tranquilo. Alguma dúvida sobre sobre transição demográfica aí do Brasil? Vocês me sinalizando que tá tudo certo, eu vou aqui para nossa terceira parte da nossa live,
que daí é algumas pegadinhas de nota de rodapé que o IBGE divulga só lá naquela live de apresentação, que provavelmente eu fui a única pessoa que assistiu, tá? Para saber e dar os dados aqui quentinhos para vocês, tá? Ou então lá nos manuais do IBGE que a gente tem que ficar atento e que daqui a pouco algum examinador pegou esse dado, tá? E que eu quero dar um pouquinho de luz aqui para vocês, mas assim como dica de professor, sabe? Dica de professor que está preocupado com os alunos e que daqui a pouco vai que tem um examinador maluco que pode cobrar uma dessas coisas aqui sobre o censo e que vocês só tendo aula para saber. Galera, tá tudo certo até aqui. Ali já vi que a Natália disse que tá tudo certo. Alguma dúvida? Pessoal do Revalida, pessoal que tá no YouTube, alguma dúvida? Podemos seguir adiante? Podemos ir para a terceira fase das pegadinhas? Me respondam aí, assim que vocês responderem, eu sigo aqui com a nossa terceira parte, se tá tudo certo. Tudo tranquilo? A Laura ali já está colocando, né? Para não esquecer a pesquisa no final da live, né? Isso aí, a gente vai fazer a pesquisa depois. Érica falou que tudo ok. Então tá, vamos seguir, tá? Galera, essa terceira parte que eu vou falar agora para vocês é sobre algumas pegadinhas de nota de rodapé, tá? A gente vai seguir aqui com o nosso esquema de verdadeiro ou falso, mas vai ser se é pegadinha ou se é verdade, tá? Eu acho, tá? Vou ser bem sincero, que essa próxima parte seja pouco provável que as provas cobrem, tá? Porque de fato são detalhes. Então eu acho que a grande maioria das questões de prova sobre o censo 2022 vão se concentrar naquela primeira parte que eu falei até agora para vocês, tá? Mas se daqui a pouco um examinador cobrar uma dessas pegadinhas aqui que eu coloquei para vocês, tá? Vocês vão ser os únicos a acertarem, porque eu duvido que alguém que não esteja nessa live, que não tenha visto essa live, acerte isso aqui. Então, copo meio cheio ou copo meio vazio. Se cair isso daqui, só vocês vão saber. Eu tenho certeza disso, tá? Então, primeira pergunta, olha só. Os dispositivos para coleta do censo, os dispositivos eletrônicos para coleta do censo, foram comprados pelo Ministério da Saúde. Isso é uma pegadinha ou isso é uma verdade? Isso é falso ou é verdadeiro? Isso é pegadinha? Não, não foi comprado pelo Ministério da Saúde. Ou isso é verdade? O que vocês acham? Isso é pegadinha ou isso é verdade? Os dispositivos para a coleta do censo foram comprados pelo Ministério da Saúde. E aí? Vocês acham que isso é uma verdade ou isso é uma pegadinha? Então, Maria Helena falou que é falso, falso, pegadinha, 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 falso. Ai, a Natália ali falou que acha que é verdade, né? Na verdade, galera, isso aqui é uma verdade. E justamente por isso é que é uma pegadinha, tá? Porque sim, foi comprado pelo Ministério da Saúde. Lucas, não faz sentido. O censo demográfico não tem a ver com saúde. O censo demográfico é a contagem da população. Não é o Ministério da Saúde que está fazendo, é o IBGE. Galera, é verdade. Por quê? Porque o IBGE fez uma parceria, tá, com o Ministério da Saúde para comprar esses smartphones e esses dispositivos, tá, para fazer o censo. Por quê? Porque uma vez que foram comprados esses dispositivos para fazer o censo, depois, agora que já acabou o censo, todos esses dispositivos eles vão ser doados para as unidades básicas de saúde para serem utilizadas pelos agentes comunitários de saúde. Olha só esse detalhe. Quem que vai saber disso se não for vocês?
tá? Então, os dispositivos do censo foram comprados pelo Ministério da Saúde, porque eles vão ser doados para as unidades básicas de saúde para serem utilizados pelos agentes comunitários de saúde. Lembra lá da estratégia saúde da família, que a gente tem os agentes comunitários de saúde que vão nos domicílios, fazem o cadastro da população domiciliar, né? Exatamente. Eles vão usar esses dispositivos do censo. Então, olha que detalhezinho bobo, tá? Mas daqui a pouco vai que tem algum examinador que se envolveu na compra desses dispositivos, tá? E que falou assim, ó, olha, isso é muito importante, os agentes comunitários vão usar os dispositivos, então foi comprado pelo Ministério da Saúde. Galera, é verdade. Aceita que dói menos, tá? Então vamos lá. Próxima questão. Barracas improvisadas por moradores de rua não são, ó a negativa, barracas improvisadas por moradores de rua não são consideradas domicílios, embora os moradores são contabilizados no censo. Então vamos pensar, por exemplo, tem um morador de rua, né, que mora lá embaixo de um viaduto, embaixo de uma ponte, né, e ele fez uma barraca. Tá? Ele criou uma barraca, pegou o lençol, pegou uma estrutura, ele fez uma barraca. E aí o que ele está dizendo aqui? O que essa frase está dizendo? Olha, aqueles moradores que moram ali, aqueles 5 moradores, eles são contabilizados no censo. Mas aquela barraca não é um domicílio. Isso é verdade ou isso é uma pegadinha? O que vocês acham? O que vocês acham? A Vanessa perguntou, pode isso vir em questão do INEP? Acho que pode, viu, Vanessa? Acho que pode, sim. Acho que pode vir exatamente dessa maneira. Assertivas sobre o Censo Demográfico 2022. Considere 1. Barracas improvisadas por moradores de rua não são considerados domicílios, embora os moradores são contabilizados no censo. Isso é verdade ou falso? Pode cair dessa maneira, tá? Então, o que vocês acham? Vocês acham que isso é verdade ou isso é uma pegadinha? Que as barracas não são considerados domicílios? Difícil, né? Vamos lá, pessoal do R1 ali tá muito quieto. Vamos lá, pessoal, responde aqui para mim. Só no chute, é isso aí, Alenha. Esse é o momento de chutar. Para aquelas questões que vocês errarem aqui na live de hoje, são aquelas que vocês vão lembrar na hora da prova, pode ter certeza, tá? Galera, isso é uma pegadinha, tá? Caiu na pegadinha, sim, tá? Os moradores de rua, eles são contabilizados no censo, é óbvio, tá? Mas as barracas, elas são consideradas domicílios. Então, olha só. O que é considerado um domicílio para o censo do IBGE, tá? Um domicílio, ele pode ser particular ou ele pode ser coletivo. Então, por exemplo, os abrigos coletivos, os asilos, tá? Eles podem ser coletivos. E tanto o particular como o coletivo, tá? São considerados domicílios. Então, o particular, ele pode ser permanente, tá? Ou seja, uma pessoa tem um apartamento, tem uma casa, tá? E é privado, é particular, é daquela pessoa, aquela casa. Essa casa, ela pode ser ocupada, ela pode ser de um uso ocasional, por exemplo, é um domicílio da praia, um domicílio de veraneio ou na serra, tá? Ele não está ocupado, ele é de um uso ocasional, mas ele é considerado um domicílio. Ou então, vago, né? Está à venda, está para alugar, tá? Ele é um domicílio que está vago, ele não é usado neste momento, tá? Mas ele é um residencial particular permanente. Ou ele pode ser um domicílio particular improvisado ocupado. Esse residencial domiciliar improvisado ocupado é justamente isso. É uma barraca, tá? Improvisada, mas que está ocupada. Tem um morador dentro daquela barraca. E isso é considerado um domicílio particular, sim, tá? E os coletivos, que são os asilos, que podem ser com morador ou sem morador, tá? Vejam que aqui, nesse fluxograma do IBGE, não tem uma barraca improvisada desocupada, né, ou vaga.
Ou seja, se tem uma barraca lá abandonada, aquilo não é considerado domicílio. Só é considerado domicílio se tem uma barraca que está ocupada, tá? Então, sim, os barracos improvisados são considerados domicílios. Beleza? Próxima pergunta. O censo demográfico se refere a todo o período de 2022. E aí, galera? Se refere a todo o período de 2022? Vocês acham que o censo se refere a todo o período de 2022? Isso é uma pegadinha ou isso é uma verdade? O que vocês acham? Falta pouco aqui para a gente terminar. Acham que isso é uma pegadinha ou isso é uma verdade? O Thiago ali acha que é uma pegadinha, a Luísa acha que é falso. O que vocês acham aí? É pegadinha ou é falso? A Joyce acha também que é pegadinha. Zuma acha que é verdade. Viu como a gente vai caindo, ó? A Alain acha que é pegadinha. Natália também acha que é pegadinha. Maria Helena, pegadinha. Ó, a maioria tá acertando, tá? Ó, galera, é pegadinha, tá? O censo não se refere a todo o período de 2022. Quando o censeador foi na casa de vocês perguntar sobre o censo demográfico, tá? Aqui tá errado, tá? Não é 2023, é 2020, tá? Ele se refere ao dia, eles sempre perguntaram isso, referente ao dia 31 da meia-noite de 31 de julho de 2022 até as 23h59 do dia 1º de outubro, 1º de agosto de 2022, quantas pessoas moram nesta casa? Essa é a data de referência do censo 2022. 31 de julho, tá? A partir de 31 de julho de 2022, tá? Aquela criatura que nasceu dia 2 de agosto de 2022 não conta mais para o censo, tá? Se você tem um filho, tá? Um de vocês alunos, tem um filho que nasceu dia 2 de agosto de 2022, não contou nesse censo. Vai contar só no censo de 2030, tá? Então, não tem... não conta para o censo. É de um dia específico. E, galera, faz muito sentido que seja um dia específico, tá? Por quê? Porque se a gente for considerar 2022 como um todo, ora, galera, um monte de gente nasceu em 2022 e um monte de gente morreu. Então tem que ter um dia de referência. Não pode ser o ano inteiro, tá? Tem que ser um dia de referência naquele dia, o que tinha de pessoas naquele domicílio. Beleza? Galera, último recadinho para vocês então. O IBGE ele vai lançar diversas atualizações ao longo desse ano, tá? Podendo inclusive aí, né, acabar caindo já na prova do INEP aí, tá? Que nem perguntaram, tá? Eu vou ir lançando essas novidades para vocês, tá? Lá no Circle, tá? É o lugar mais rápido que eu consigo colocar dados para vocês, é no Circle. Claro que se daqui a pouco surgir novidades importantes, a gente pode fazer uma nova live, né? Eu posso colocar lá na plataforma algum dado para vocês. No próprio Instagram da Medcel a gente às vezes coloca também, tá? Mas o lugar mais rápido que eu vou colocar essas atualizações para vocês vai ser lá no Circle. Vocês vão receber um material agora, tá? Sobre o censo demográfico, tá? Com os principais dados que eu falei hoje aqui para vocês, tá? E tem um link lá embaixo, tá? Do material que eu mandei no mapa mental que eu coloquei para vocês. Tem ali novidades Circle. Esse PDF que vocês vão receber, ele é clicável. Cliquem lá. Se vocês ainda não estão cadastrados no Circle, se cadastrem, tá? Porque lá é onde eu vou mandar todas as atualizações para vocês. Beleza? A Tairine tem uma dúvida ali. Professor, uma dúvida sobre a pirâmide. A base no Brasil está ficando estreita, né? A base do Brasil está ficando estreita, tá? Provavelmente. Essa é uma tendência que está acontecendo, tá? Mas ainda não temos os dados, tá?
não temos os dados ainda sobre a pirâmide do Brasil ainda, tá? Desse censo de 2022, mas provavelmente está ficando estreita, tá? O Guilherme colocou ali, na verdade, meio pegadinha, porque poderia ser o período de 2010 a 2021. Exatamente, também poderia ser isso, tá? Então,